Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dr. Zanetti Podcast. Hoje a gente vai falar a respeito de um tema que muitas vezes as pessoas desconhecem, mas quem precisa e quando realiza tem uma grande mudança na vida, principalmente na parte funcional e na parte psicológica. Para isso eu trouxe meus amigos, a Jéssica e o Matheus. Muito obrigado de aceitarem o convite. Obrigada a você. Obrigado a você. Queria que vocês se apresentassem, contassem as qualificações de vocês como dentistas, como empresários, e depois a gente vai começar a conversar a respeito. Ladies first. Eu sou a Jéssica Dib, sócia do Matheus Dib, ortodontista. Nós temos uma clínica há 15 anos e vamos crescendo nesse mundo de empreendedor e dentro da área da odontologia. Show. Bom, eu sou Matheus Dib, sou cirurgião bucomaxilofacial, já atuo com cirurgia ortognática já há quase 15 anos. A gente começou com um consultório pequeno na Vila Mariana e depois de uns anos a gente tomou a decisão de ampliar para uma clínica maior, aumentamos a equipe e hoje nossa clínica é focada em cirurgia de face, cirurgia ortognática, cirurgia de ATM. Já demos cursos, mentorias também. Legal. Mas hoje em dia a gente está focado na clínica mesmo e no tratamento dos pacientes. Show. E fazer uma pergunta para vocês. Da onde surgiu esse interesse para a ortognática e para a cirurgia? Porque, né, como vocês falaram, vocês focam exatamente em todo esse tratamento. Conta para mim isso. Começou na residência, quando eu estava estudando. A residência de bucomaxilo, ela tem uma formação muito sólida em traumatologia. Perfeito. Eu morava no Hospital do Tatuapé, fiz a residência integral, né, por 3 anos. E atendi os pacientes acidentados, com fraturas na face. E a ortognática é como se fosse uma disciplina que faz parte da formação do bucomaxilo. Mas não era tão forte, a gente não saía da residência tão seguro em fazer. Então eu fui fazer cursos pós-residência, né, de aperfeiçoamentos na área. E aí eu fui descobrindo a paixão, como que era viver disso, né? Uhum. A clínica foi se transformando ao longo dos anos. A gente não tinha esse posicionamento específico, mas no começo a gente fazia bastante implantes, cirurgias bucais, eu atendia diversas áreas dentro da cirurgia. Uhum. E a Jéssica com Fazia clínica Clínica geral e começando Ortodontia. na ortodontia. Mas eu acho que a clínica também a gente sentiu essa necessidade, os nossos próprios pacientes, e aí foi afunilando. Foi uma coisa gradual, assim, não foi... Natural. E foi o nosso interesse também. Uhum. Então a gente foi se interessando e afunilando e virou uma clínica referência em cirurgia bucomaxilo, né? Isso, e teve um momento que a gente percebeu que precisava colocar energia nisso e abrir mão de algumas outras coisas, porque senão a gente acabava desperdiçando tempo e energia de toda a equipe com outras áreas que já não fazia tanto parte da nossa rotina. Então, quando associa, né, a paixão, que a gente se dedicou mais para se aperfeiçoar mais, com as necessidades, né? Aí eu estou falando da empresa, aí a gente se posicionou melhor, a gente até começou a se destacar mais por esse posicionamento. Show. E me fala uma coisa. Sendo você ortodontista, você cirurgião, como que é a conversa dos dois mundos? É o melhor dos mundos, eu acho que é a minha necessidade, ele supre a necessidade dele. E tanto que ele fez ortodontia depois, então hoje é melhor tanto a conversa com os outros ortodontistas que indicam para ele, quanto na clínica, né? Eu acho que hoje foi um casamento profissional bom, né? Verdade. Quando é entre a gente, a proximidade faz que tenha uma conversa muito bacana, porque eu sento, abro o caso no computador, tenho tomografia, tenho análise de modelos, analiso junto com ela, na mesma hora a gente traça um objetivo, qual que é a melhor mecânica, como que a gente vai tratar esse paciente. Mas nem tudo são flores, né? A comunicação
entre bucomaxilo e ortodontista, no geral, ela é um pouco complicada. Complicada por vários fatores. O ortodontista pode não ter tido treinamento nessa área. Perfeito. Ou ele pode não ter tido uma experiência boa com algum caso, o que faz ele se afastar um pouco dos pacientes ortocirúrgicos. Vai ter uns que a gente tem mais proximidade, mas aí já tem limitação de distância. Hoje comunicar é muito fácil, porque manda fotos no WhatsApp, antigamente não tinha tanto. Mas o interesse é mais de uma pequena porcentagem de ortodontistas que consegue ter a rotina de ter pacientes cirúrgicos. E eu acho que o principal motivo é a da comunicação e do interesse de cada um. Né? Eu acho que melhorou muito depois que ele se tornou ortodontista, porque ele consegue entender o outro lado. Então, a mesma linguagem. E assim, porque para um cirurgião pedir para pôr o dente no nariz, ele tem que pedir e ele quer aquele dente lá. Ele põe na cartinha. Ele né? põe na cartinha, mas agora ele entendeu quão complexo é fazer isso acontecer. E aí ele chegar e falar assim, vamos tentar resolver junto? Eu sei que isso aqui vai ser difícil por esse caminho, vamos ver se a gente consegue outro. Eu acho que hoje a nossa comunicação com os ortodontistas melhorou 300%. Até meu casamento melhorou, porque agora ele reclamava de mim, agora ele consegue. Não, verdade. E assim, se tiver ortodontistas assistindo, com certeza vocês já passaram por isso. O cirurgião manda uma carta para o ortodontista com as necessidades que ele julga ali, e essas cartas são assim terríveis, porque eu tenho vários ortos que me mostram, falam, o que ele tá pedindo, não dá para fazer isso. Mas eu já fui esse que escrevia esse tipo de carta, de fazer movimentos que são impossíveis de fazer, tipo sequências de fio e querer colocar, faz isso, faz aquilo, mas assim, hoje eu sei que não é dessa forma, né? E eu também dava uma viajada grande. Um exemplo é quando eu estudava ortodontia por conta e eu abria um livro de biomecânica, de mecânica segmentada, Birch-Melsen, aquela estrutura complexa de você estudar física junto com ortodontia. E eu falava assim na cartinha assim, não, intrui os 4 anteriores aqui com arco de 3 peças, porque eu quero intrusão e não quero que vestibularize os incisivos, né? Só que assim, quantos ortodontistas fazem mecânica segmentada? Tem muitas técnicas, né? Entendeu? Só que eu falava isso, eu não sabia. Depois que eu fui fazer orto, eu entendi a linguagem. Eu entendi que a maioria vai trabalhar com a correta, que eu tenho que sentir cada caso, ou pedir para usar mini placa. Se o ortodontista nunca pôs uma mini placa, ele não vai saber fazer uma mecânica com mini placa. Então, hoje, entendendo essa limitação, deixou minha comunicação muito mais simples com eles. Porque, afinal, não é só a sua equipe que indica para vocês, né? Não, pelo contrário. A maioria é externa, né? E aí, se não tem a mesma filosofia, é difícil, às vezes, essa linguagem, né? Conseguir chegar nesse termo. E precisa ter essa comunicação, né? Porque existe o ideal, existe o possível, né? Sim. Claro. E tem coisas, principalmente em intrusão, ou às vezes uma extrusão, principalmente em intrusão, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Eu sei que eu às vezes falo, a ortodontista do consultório, ela fala que às vezes eu quero fugir das leis naturais. Aquele dente que ao invés de extrair, eu falo, cara, vamos tentar. Eu adoro manter dente, então vamos tentar colocar na posição, e a gente sabe que isso é difícil. Eu queria, até mesmo para quem é leigo e está vendo o podcast, queria que vocês explicassem, basicamente, quais são os pacientes que são os pacientes indicados para ortodontia. Para quem está vendo, fala, pô, interessante, parece comigo, é interessante eu pensar a respeito disso. Pode falar, Jéssica, eu complemento aqui. Eu acho que assim, não... Hoje mudou muito, né? Antes era quem era... que nem o goleiro Cássio. Superprognação, quem era o Noel Rosa, assim, esses casos gritantes que todo mundo sabe, que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando a gente começa a falar disso, isso é indiscutível, né? Esses casos são cirúrgicos e pronto. Mas hoje, e eu acho que nessa década aqui, a gente viu como vêm os pacientes
por muito menos. Aí muitos dentistas falam assim, esse cirurgião é doido de querer operar esse paciente, tipo, e a gente enxerga para nós é uma cirurgia super necessária. A mulher, o paciente não expõe os dentes, parece que tem 40 anos e na verdade é uma menina de 20 anos. É assim, é uma queixa super pesada para ela. Mas para os dentistas a mordida dela é certinha, ela mastiga, ela vive bem, não tem problema praticamente nenhum. Só que aquilo lá, ela envelhece, ela tem 20 anos, imagina, e parece 40 quando ela tiver 40. E isso, quando a gente opera, aí os dentistas que atendiam ela falam, nossa, é verdade, ela precisava. E a família também, né, que também era contra. Mas a paciente, ela tinha total noção que ela precisava disso. Então, esses casos, a gente abriu um leque de outros pacientes que eu acho que graças à internet... A internet tem muita coisa ruim, boa, mas eu acho que a internet proporcionou eles a buscarem coisas que eles achavam que não tinha solução, porque o dentista próximo a ele talvez não enxergasse isso. Então, esses pacientes, o Matheus vai ser específico mais em quais tipos, que eles estavam escondidos. Eles são cirúrgicos de cirurgia ortognática, mas eles estavam escondidos na população, assim, e iam morrer sem operar. Mas eu acho que esse é o grande público que a gente tem hoje, assim, por essas discrepâncias menores, mas necessárias. Sim, então, resumindo, assim, tem o prognata, né, que é o que tem o queixo grande, e o retrognata. Então, antigamente, esse era a eleição para a cirurgia, era essas duas situações. Aí vem os pacientes com assimetrias, que eles têm assimetrias de mandíbula. Assimetria óssea, realmente um lado é maior que o outro. Assimetrias ósseas normalmente está associada com patologias condilares, hiperplasias, que o côndilo cresce mais de um lado que do outro, ou por exemplo, doenças degenerativas que pode ir entortando o esqueleto facial. E aí vem o sorriso gengival. O sorriso gengival sempre foi, desde sempre, se via esses pacientes como uma solução cirúrgica, mas aí eu estou falando de excesso vertical mesmo, de maxila, que o sorriso gengival tem 3 diagnósticos diferentes e existe a causa esquelética, que o tratamento é só ortognático. E os pacientes face curta, esses são pacientes que não tinha tanto antigamente e que a gente fala, onde é que estavam esses pacientes? É porque não tinha uma solução, não enxergava essa possibilidade. Que são os pacientes que ela comentou que tem a face envelhecida, que sorri e não mostra os dentes. Então, chama síndrome da face curta. Tem várias alterações, desde o osso frontal mais pronunciado, terço inferior encurtado, não mostra os dentes nem em repouso, nem em sorriso. Esses pacientes também fazem ortognática. Para quem está vendo um exemplo disso, é o cantor do Skank, né? Como que ele chama? Sim, o Samuel. Samuel Rosa. E aquele ator americano que faleceu, que tinha feito o Theo Pat Adams. Como que ele chamava? Aqui no Brasil tem o Serginho Groisman também. O Robbie Williams? Robbie Williams? É isso? Não sei. E vocês sabem que... eu vou só fazer uns links aí, até mesmo para eu pensar, que começou a vir várias coisas na cabeça. Isso é bom. Isso é bom. Um dos grandes pontos na reabilitação, principalmente quando o paciente senta na cadeira e quer aumentar a dente, tudo, é a dimensão vertical. Para quem não sabe, dimensão vertical é a relação entre a parte de cima e a parte de baixo, né? Que ela pode estar encurtada ou aumentada. E esses pacientes de face encurtada são os piores pacientes para fazer aumento de dimensão vertical. Por quê? Porque você não tem altura. Né? Você não, essa distância, teoricamente, é aquela. Se a gente for fazer... Você sofre com isso. Não dá para fazer um dente enorme, né? Não dá. E muito interessante isso. Eu não imaginava que aí de verdade. Não imaginava que aí a gente poderia fazer uma associação com a cirurgia ortognática e conseguir resolver isso. Sim. Muito bom. Você até me deu uma luz agora. Eu tenho alguns casos, né, de bem bonitos que tá no Instagram, na página, que assim, muda demais. A face aumenta, mostra o sorriso com mais facilidade, aí depois ele vem, a gente chama de macroestética. Eu faço a macroestética e a reabilitação oral vai fazer a microestética, a estética rosa, o sorriso mesmo, né? Sim. Não, você me deu uma luz, assim, porque a gente tem pouca comunicação com protesistas, né? E eu vejo, pensando agora, como vocês sofrem, né? Com essas faces curtas. É comum o paciente
que tá procurando face curta, já ter Já ido ter no ido. protesista, e o protesista falou, ó, não Não tem o vai que aparecer. Uhum. Não tem como mostrar Ou às mais. vezes se vai, a menos que se a gente pegar um paciente que teve desgaste oclusal e não teve extrusão fisiológica dos dentes, a gente consegue aumentar. Sim. Esteticamente, não vai mudar nada, porque se ele tem a face curta, a gente precisa manter a simetria, então não vai mudar nada. O melhor paciente para reabilitar é o classe 3, porque quando você faz a abertura, o queixo tende a ir mais para trás, Sim. na rotação. A rotação horária. É verdade. favorável, né? Eu tenho até um caso de um paciente, a linha média dele não ficou perfeita porque não tinha muito jeito, mas ele é um paciente extremamente, assim, onde a gente via que, não sei se chama overjet, mas Sim. o overjet dele era gigantesco e eu deixei quase em topo. O primeiro mockup que eu fiz dele tinha deixado em topo e falou, cara, meu dente tá desse tamanho, não dá. Eu deixei em quase topo, mas eu consegui fazer com que ele tivesse oclusão nos molares, que ele só tinha oclusão nos segundos molares, a vida Olha. toda, 45 anos. E aí eu fico pensando, cara, como tem isso? Como que tem essa mordida só nos molares e não perdeu o dente, não quebrou o dente? Isso pra mim é uma coisa que às vezes buga a minha cabeça. E, Thiago, eu vejo também ó, esses pacientes que conseguem fazer uma reabilitação boa, que isso é ótimo, e casos que não vão para cirurgia e conseguem ser compensados, tanto quanto com ortodontia, que depois ainda, eu tenho uma queixa do meu queixo, que ainda ele consegue fazer ao contrário. Quando ele faz a macro cirurgia, como ele falou para você, tem ao contrário, que termina a prótese e aí ele vai e faz Precisa o de queixinho. queixo. Aí faz o queixo, aí vai o toque final. Então, tem vezes... Depende de Foi cada a coisa. última situação que eu não falei, que são pacientes que já fizeram compensação protética ou Ortodôntica. Ou os ortodôntica. dois, né? Em algum momento ele me procura por conta da queixa facial mesmo. E às vezes eu posso manter a oclusão que ele já tem e fazer uma rotações de plano oclusal, mentoplastias, e fazer ortognática mesmo ele ainda compensado. Entendi. Que aí isso é um conceito mais contemporâneo, mais moderno. Legal. Não para todos, mas... Não é para todos, né? Onde eu não vou ter que desfazer o trabalho para poder corrigir. Eu corrijo com a oclusão que ele já tem, operando maxila e mandíbula. E me fala uma coisa, você não usa os implantes faciais, você faz a segmentação e coloca a placa para fazer a projeção do mento. No mento, sim. No mento, nossa preferência é 100% com o próprio osso. Uhum. Aí eu elenco ali as vantagens que eu vejo nisso. Mas as próteses, os implantes faciais, a gente usa para ângulo, região zigomática, malar, paranasal e as subnasais que às vezes trava um pouquinho o lábio e não deixa subir. O sorriso. Ah, que massa, que legal, que legal. Mas para mento a gente prefere fazer com osso mesmo. Que legal. E me fala uma outra coisa, esses pacientes, né, que têm sorriso gengival, sempre para mim a parte muscular é muito importante, né? Eu tenho um conceito que o corpo é um só, então dependendo do que a gente fizer, a gente pode alterar o corpo todo. Esses pacientes que têm esse sorriso gengival e você vai diminuir isso, não altera essa dimensão vertical? Não de oclusal, mas facial, e aí o paciente fica encurtado? Então, no paciente que está com o correto diagnóstico, a gente vai encurtar uma estrutura que está longa. Tá. Que está aumentada. Então, quando você corrige corretamente, vai ficar equilibrado esteticamente. É o que precisava tirar mesmo, a diferença de altura. Agora, isso pode acontecer, isso que você comentou é importante, porque pode acontecer se o paciente tiver a relação do lábio com o dente, o incisivo superior, em repouso Favorável. correta, e só quando ele sorri mostra aquela faixa de gengiva, aí sim, se você fizer a cirurgia nesse caso aí, você acaba com a estética e envelhece, encurta a face do paciente e ele fica sem mostrar o dente em repouso. Nesse caso, é onde o diagnóstico é muscular. Entendi. Aí você pode usar toxina ou colocar aquele implante que trava o sorriso, né? Interessante. Quero saber depois mais disso, a gente sentar um dia para bater um papo, que eu achei bem legal isso. Porque às vezes falta, né? A gente pode pegar alguns casos depois e mostrar isso. Show. Daí. Porque isso é alguma coisa que às vezes falta. Você olha e fala, cara, tá bonito? Tá. Mas faltava alguma coisa. E não adianta você fazer uma reabilitação
com estética nos dentes, cerâmica, resina que seja, se o lábio não está favorável. O lábio é a moldura dos dentes. Pode estragar tudo, né? Então, isso que você falou, cara, sensacional. E me fala uma coisa. O paciente fez todo o procedimento. Quais são as dificuldades que vocês encontram que às vezes você fala assim, putz, esse paciente, cara, não vou operar. Porque se operar, isso foi uma que você falou em relação, existe mais algum outro fator que você fala, pô, esse caso, se operar, pode dar problema? Vou falar de um outro parte. Acho que o psicológico. A parte psicológica também tem que estar bem ou encaminhando para ficar bem. Senão ele veta muitas vezes, né? Se o paciente não está preparado, muito ansioso, com uma expectativa, ele tem que afunilar, deixar isso bem... Algumas coisas que eu aprendi estudando em livro de cirurgia plástica me faz ligar um alerta em relação à parte saúde mental mesmo, porque muitos pacientes que estão buscando cirurgias têm transtornos de imagem. Então, às vezes o paciente tem um transtorno de imagem, mas tem estruturas que justificam eu corrigir. Uhum. Mas tem paciente que tem transtorno de imagem e ele está me pedindo certos procedimentos que eu não julgo que estão indicados. E assim, eu não posso me seduzir pelo dinheiro e operar esse paciente porque eu vou arrumar um problema para a vida do paciente e para mim depois. Então, alguns sinais que eu identifico que ela falou assim, que eu vejo do ponto de vista psicológico, né? Senso de urgência. O paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva, às vezes está com 30 anos, ele esperou 30 anos para fazer, ele não pode chegar lá querendo a cirurgia para a semana que vem. Quando isso acontece, eu já ligo alerta. Outra coisa é um detalhamento muito específico e usando termos técnicos. Então, quando isso acontece, eu já sei que o paciente pesquisou demais, ele está utilizando termo técnico, ele está... eu ligo um alerta porque isso faz parte do transtorno de imagem, que... Esqueci o nome correto, agora que eu lembrar eu falo. E tem uma outra questão que assim, tem o detalhe, né, o senso de urgência e... Esqueci. Bom, mas assim, eu vou notando o paciente nas primeiras consultas, quando ele me traz referências muito específicas do que ele quer atingir, pessoas. Quero ficar igual a Gisele Bündchen. Quero ficar igual tal fulano. Ou ele me traz um Photoshop muito desenhado, que foi coisas que ele foi mudando nele. Então, isso me liga o alerta para uma expectativa irreal do resultado. Perfeito. Mas só para o paciente entender, que muitos vêm com termos técnicos, porque estuda para ir atrás, mas são coisas isoladas. Sim, agora, sim. quando começa a juntar tudo... Mas é diferente. É diferente. Nesse caso é diferente. Não, eu entendo. Eu entendo porque... Você deve passar por isso, né? Muito. O grande problema é essa expectativa, né? Hoje foi uma paciente no consultório e ela foi falar que ela gostaria de trocar a prótese dela, uma prótese em cima de implantes e tudo. Eu falei, não, eu acho lindo, maravilhoso o que você está falando, mas eu preciso que a senhora me linke tudo o que a senhora quer mudar nessa prótese nova. Ela falou, não sei. Ixi. Como que você vai? Eu falei, mas porque me falaram que poderia ficar melhor. Que vi um caso seu na internet e eu quero ficar... Não, mas e o rosto da paciente? E o lábio da paciente? E o tamanho dos dentes? Né? O que muitas vezes os pacientes acabam não entendendo, a gente se baseia por pontos anatômicos. Sim. Que eu sou diferente de você, eu sou diferente de você, ninguém é igual. E muitas vezes o seu tamanho de dente não vai ser igual ao do outro. E essa expectativa é terrível. Né? Verdade. E eu vejo que é muito perigoso porque as pessoas... existe, né? Vocês já devem ter visto... alguns softwares que fazem essas manipulações de dente. De face, eu não sei se existe. Eu não mostro pro paciente. Porque ele fala, cara, eu queria ficar desse jeito. E aí? Você não consegue fazer? Como que você vai fazer o resultado? Né? Às vezes o software corrige a linha média, mas você não consegue corrigir a linha média dele. O computador aceita tudo, né? O computador aceita, né? Dentro da parte ortognática, existe esses softwares também? Existe. Existe software específico de ortognática e pode utilizar alguns
em conjunto para fazer guias para cortar, guias, impressão de posicionamento do osso, que aí é como se fosse um CAD/CAM, assim, para a área. Mas os específicos de ortognática, eles permitem fazer a simulação óssea, né? A parte óssea é muito precisa, e também do tecido mole, e aí a gente coloca a foto em 3D e consegue fazer a simulação. E isso, assim, como uma ferramenta de comunicação, é interessante. Eu também me preocupo quando eu tenho que mandar isso para o paciente, né? Então, quando eu mando com um terminho, com um termo, né, informando sobre as expectativas, que é uma simulação, que não se pode esperar o resultado seja 100% aquilo, enfim. Você falou dessa foto em 3D. Como que vocês mandam para um lugar para fazer isso, ou vocês fazem com celular em alguns programinhas e conseguem fazer a sobreposição da imagem? Hoje eu faço no iPhone. Que legal. Existia um software, um aplicativo que eu já usava acho que desde 2018, que eu fazia a foto em 3D, ele exportava em um arquivo OBJ que o nosso software aceita, né? Aí ele foi extinto, saiu do mercado. Aí ficamos sem, que aí eu poderia mandar num centro de radiologia, porque aí tem aquelas máquinas que fazem a foto em 3D. Mas aí era um passo a mais para o paciente, eu acabei, uma época, usando só o tecido mole da tomografia mesmo. Agora a gente voltou, porque tem um outro que faz de novo esse trabalho, e aí é no próprio iPhone mesmo. Que legal, depois eu vou querer que vocês me mostrem. Porque com a foto 3D, muitas vezes o posicionamento de lábio fica mais fácil para você olhar. Eu tiro foto de 6 fotos diferentes para mostrar para o paciente. Mas 3D é sempre bacana, né? Porque você consegue rodar o paciente para ver isso daí direitinho. Me fala uma coisa. Existe a possibilidade, principalmente você como ortodontista, de quando criança você estudar o desenvolvimento e ajudar nessa formação óssea, para que lá na frente não caia na cirurgia ortognática? Eu tiro muito dinheiro dele, viu? Nosso foco da nossa clínica não é a criança, mas nós temos alguns, principalmente filhos de pacientes operados que é bom que eles têm um alerta maior, então eles já passaram, então eles trazem os pacientes e são super comprometidos, então a gente acha ótimo. E a gente consegue, sim, em muitos casos, tirar o paciente da cirurgia ortognática. Não é uma promessa isso para os pacientes. Eu tenho um professor que ele sempre falava, quem nasceu para ter pé grande, não adianta usar sapato pequeno, que não vai ter. Mas a gente pode, eu falo assim, isso eu falo para os pacientes, no lugar dele ir para uma cirurgia precisando de 10 milímetros, ele talvez, se precisar, ele vá precisando de 3. É muita diferença. Ele vai te falar melhor quanto que é diferença. Sim, é diferente. São 2 cirurgias totalmente diferentes. Então, a gente trabalhar com um crescimento a nosso favor é ótimo nessa fase. Talvez ele conseguisse operar esse refinamento, se precisar. Se a ortodontia ou a prótese não resolver, e o paciente tiver ainda queixa funcional ou estética, ele na fase adulta, ele opere esses pacientes. São todos que a gente tira da cirurgia? Claro que não, né? Mas assim, a gente consegue ganhar muito. Quanto que ganha? A gente não sabe quanto que vai ganhar, mas com certeza mais do que se ele não tivesse usado. Isso com certeza. Nessa fase é importante estar atento ao padrão facial do paciente e usar aqueles recursos, né? Então, eu vejo, né, tem muito prognata com maxila estreita, que vai fazendo ali a correção ortopédica na fase correta e vai mudando muito a face deles, né? Pacientes com padrão mais vertical, que tem já comprometimento respiratório. Então, esse paciente, ele tem que passar com otorrino, ele tem que fazer cirurgias de septo, de obstrução de via aérea, porque se ele passar a infância inteira respirando pela boca, ficar com a boca aberta, ele vai ser um paciente dólico, com excesso vertical de maxila, com narina atrésica, e a partir do momento que você corrige a respiração dele, vai desenvolvendo o terço médio, você equilibra o selamento labial. Sim. Aí tem a questão de posição de língua, hábitos. Então, assim,
trabalhar outra na criança. infância, na idade, na fase correta, diagnosticando bem, os pacientes vão ter um desenvolvimento facial muito mais Eu adequado. tenho um paciente, que é filho de um paciente que ele operou, que era classe 3, né, prognata, e o menino era igualzinho o pai, era o pai cuspido, assim. Aí a gente descruzou a mordida e agora ele tá a cara da mãe. Assim, ele tá a cara... O pai sabe deve quem ter que é, né? ficado, eu que paguei o tratamento. Não, mas ele tá Tirou a a cara. identidade. Não, mas ele tá a cara da mãe. Eu acho muito engraçado como que muda. E assim, é uma outra criança, respiração e tudo. Então eu acho. É lindo. Eu adoro ver esses casos, assim. Né? E me fala uma outra coisa. Vocês já tiveram. A gente, somando isso, mais aquilo da identificação psicológica, uma coisa é a pessoa não ter o perfil, né? A gente chama até de asa 2, um paciente asa 2, que, cara, não tem jeito. Tudo que você fizer nele vai dar errado, né? Mas aquele paciente, cara, que entendeu tudo. Já teve algum caso que ele se olhou no espelho e falou, cara, não estou me reconhecendo? De ter mudado tanto. Ter ficado até mais bonito, mas olhar e não conseguir se reconhecer? Eu fico bastante com os pacientes de pós-operado. Acho que nos primeiros dias, sim. Mas não tem a longo prazo, eu não me lembro de nenhum. Assim, alguns de não se reconhecer porque não esperava aquilo, mas... Acontece, sim. Pouco, né, ainda bem. O meu estilo hoje de planejar e de planejar o resultado que eu quero entregar mudou, diminuiu isso, que hoje eu deixo uma coisa mais natural, sem querer buscar normas e números que já existem como padrão e querer deixar todo mundo daquele jeito. Então hoje Legal. eu vejo menos, mas tem uma fase. Tem alguns pacientes que passam ali os 3 primeiros meses estranhando, né? Porque imagina você chegar... Porque assim, no começo primeiro 15 dias tem bastante inchaço. Então ele não está ainda... Não conseguiu ver o resultado Não. final. Sim. Aí de repente ele começa a se ver, tá saindo para ir trabalhar e olha, ele dá uma estranhada. Então, esse paciente ele tem até um semblante diferente lá nos meus retornos. E aí eu começo quando eu percebo, eu vou trabalhando e assim, é nítido quando você percebe que a chave virou, entendeu? Que ele entendeu aquela transformação e tudo bem. Uns 6 meses ou menos? Menos, eu acho que menos. Mas... Eu acho que menos porque... agora, assim, se for mais, aí é uma coisa problemática, mas aí eu já não recordo de uma coisa assim que perdurou. Entendi. Não recordo. Entendi. Eu tenho nítido na minha cabeça pacientes que não lembro como eram antes da cirurgia. Falando, já nem sei mais como que eu era antes da cirurgia. Já queimei todas as fotos. Não, mas é que não consegue mais se reconhecer em fotos antigas, assim. Fala, como... Que legal. Mas eu acho esses pacientes... Quando encaixa 100%, tipo, era isso. O paciente é assim, combina a harmonia. É isso, não dá mais para reconhecer como era antes, sabe? Que legal. Esses dias, eu acho que pacientes ainda com pouca maturidade, né, de idade e tudo, são mais suscetíveis, de fato. Porém, assim, não tem muito, assim, mas espera para fazer. Eu não aconselho esperar, porque vai ser mais tempo ali vivendo escondido, vivendo com vergonha. Com menos maturidade é mais provável, é isso? Ou não? Mais velho? Eu acho que é mais provável com menos maturidade. Entendi. Então, assim, eu tava com um caso recente que foi uma mudança linda, assim, uma paciente de 15 anos com um retrognatismo grande, só que ela fez rinoplastia junto e mudou demais. E o resultado ficou lindo. Maravilhoso. E eu achava que ela não estava ainda sabendo sorrir, sabendo se portar com sorriso, com câmera, com tudo. E aí eu fui dando umas dicas. Só que quem ficou preocupada, quem não estava reconhecendo, era a mãe. E aí a mãe ficou, não, porque ela tá estranha, porque ela tá queixuda, porque eu falei, olha, eu vou fotografar, eu vou colocar a montagem e eu vou te explicar o que eu fiz e o que aconteceu, o que eu planejei e o que eu fiz. E assim, eu não mudaria nada. E a mãe tava, assim, eu achei que a mãe tava nessa ansiedade. E depois, conversando mais com a paciente, ela foi ficando, assim, muito satisfeita. E quando eu mostrei a foto antiga, eu falei, ó, sua foto antiga. Ela falou, olha, eu nem lembrava que eu era desse jeito. Isso tinha uns 3 meses de cirurgia. Aí depois vai ficando tudo bem. Mas esse caso eu lembrei de falar aqui que é bem recente.
E existe a possibilidade recidiva de acontecer alguma coisa de falar, putz, preciso reoperar? Existe. Existe. Existe 3 situações que são mais, que acontece mais a recidiva. Classe 3, muito jovem, sempre suspeita, se a mandíbula já está grande, ela já cresceu mais do que o normal. Então a gente... Mais jovem com quanto? Desculpa, Matheus. Vou colocar uma idade assim, 16, 17 anos, tá? Até 18, enfim. Essa fase, teoricamente, já parou de crescer a mandíbula para frente, né? O côndilo já estabilizou. Mas assim, quando é um prognatismo muito exacerbado, ele pode ter hiperplasia dos côndilos, que é uma doença que vai levar ao crescimento condilar e a mandíbula vai para frente. E essa patologia, ela é autolimitante, ela para sozinha, né? Só que é na terceira década de vida, ou seja, dos 20 aos 30, pode crescer. E se negligenciar isso, você opera, faz a ortognática, coloca a mandíbula para trás, avança a maxila, enfim, e pode continuar crescendo e ele volta a ser prognático. Caraca. Tá? É a hiperplasia condilar tipo 1A, que chama. Ela é bilateral. Pode acontecer a 1B também, que é um paciente que é assimétrico, operou, se ignorar o crescimento de uma das ATMs, você corrigiu a assimetria, ele pode voltar a entortar. Então, 2 situações. E uma terceira situação é no classe 2, que tem alguma doença degenerativa nos côndilos, onde ele vai diminuindo de tamanho. Aí você avança a mandíbula, tratou a face, a mordida, e o côndilo vai degenerando e aí o paciente vai ficando de novo retrognato, com uma pequena mordida aberta anterior. E aí isso eu acho que são as 3 situações que eu vejo mais de recidiva. Vamos entrar então nesse assunto da TM, tá? Que é um assunto que eu acredito que a odontologia tem muito medo de discutir a respeito. É polêmico. É polêmico, né? Como que vocês avaliam o paciente com DTM dentro da clínica? Vocês dois. Existe um protocolo? Por onde começa? Até mesmo, não, a gente vai fazer, às vezes, X tratamento, Y tratamento, não, a gente vai fazer... Como que vocês pensam lá dentro da clínica a respeito dos distúrbios da TM? Eles chegam com ele, então ele começa. Tiago, primeiro eu queria perguntar o seguinte, minha linguagem aqui tá tranquilo pro seu público? Posso falar às vezes um termo técnico? Depois eles mandam perguntas. Tá bom. A gente responde. Boa. Eu classifico, minha segunda pós, né, foi em cirurgia de ATM. Então, eu sou um cirurgião de ATM. Legal. E, enfim, eu classifico se é dor muscular, se o problema é muscular ou intraarticular. Esse paciente que tem problemas musculares, ele não tem nenhuma cirurgia para fazer. Perfeito. Tá? Ele vai fazer tratamentos clínicos, vai fazer o controle do apertamento, ele vai fazer ali, cuidar da parte do estresse emocional, vai fazer tratamentos, às vezes aplicação de toxina quando é o caso, enfim, e não sou eu que trato lá na clínica, aí esses eu encaminho para ela e aí a gente vai levando. Quando o paciente tem patologias intraarticulares, também tem casos onde o tratamento clínico já é suficiente para aliviar os sintomas. Tem casos onde o paciente tem inflamações inespecíficas, podem ser artrites sistêmicas que inflamam as articulações. Aí eu vou fazendo levantamento médico e clínico desse paciente para ver em que situação eu vou intervir ou se não vai ter intervenção. E a questão da TM tem muita questão assim, de patologias sistêmicas, né? Reumatológicas. Então, não existe um protocolo para tratar esses pacientes. Mas, assim, basicamente, os que eu faço cirurgia é os que têm problemas de movimento. Tá. Eu costumo falar o seguinte, o pensamento é igual de um ortopedista. A articulação, ela existe para fazer o movimento. Se você está já com uma alteração, deslocamento de disco, que é irreversível e que está limitando o movimento, o paciente já não abre a boca,
paciente já fez tratamentos clínicos, ele continua com dor, eu tenho que reabilitar o que esse paciente? O movimento. E eu não falo que minha cirurgia é para dor. Show. Eu falo que minha cirurgia é para Devolver movimento. devolver o movimento. Então eu faço reposicionamento de disco e o paciente volta a abrir a boca de uma forma melhor e, por consequência, melhora as dores. Show. E aí uma outra situação quando são pacientes de ortognática. Eu não falei das recidivas. Uhum. Então eu investigo bem, baseado nas características, se esse côndilo está em crescimento, junto com a ortognática, eu tenho que operar as ATMs para cessar o crescimento dele. Você faz uma plastia nela. Tem que remover a zona de crescimento, a área proliferativa que chama. Remove essa zona proliferativa e reposiciona o disco, a articulação vai funcionar normalmente. Essa zona na cabeça da mandíbula fica geralmente onde? Na parte de cima, de baixo? Topo. O topo. O topo. Tá, Os 4 milímetros ali de topo. interessante. Então, assim, remove os 4 milímetros e reposiciona o disco no remanescente, né? Sutura ele ali, ela funciona normal. E aí eu venho para a cirurgia ortognática, mas a gente faz isso no mesmo tempo. Uhum. E para os classe 2, que estão já com os côndilos remodelados, com um certo grau de reabsorção, ou tem deslocamento de disco sem redução, que tem toda uma questão funcional de movimentos associada, eu reposicionar o disco é uma forma da gente trazer estabilidade para as cirurgias. O que me embasa isso foram artigos que monitoraram esses côndilos após a cirurgia concomitante, né? E mostrou que o reposicionamento diz que ele tem um efeito de proteção. Então, o côndilo tem até áreas que cresce um pouquinho de osso, ele recorticaliza, ele fica com uma formação como se fosse uma proteção mesmo. E aí traz mais estabilidade. Faz muito sentido isso que você está falando pelo seguinte. A gente acaba sabendo isso, mas o leigo não sabe, né? Que muitas vezes a forma da TM é que vai dar a forma da cúspide do dente, né? Se você faz uma mudança, né, dessa relação maxilomandibular, desse encaixe, muitas vezes você pode começar a ter contatos prematuros nesses dentes. E isso vai gerar um problema na TM. Por isso, achei sensacional isso, bicho. Achei sensacional. Porque, graças a Deus, eu nunca tive nenhum paciente que tivesse, depois da reabilitação, falado, comecei a sentir dor, eu comecei um estalo que antes não tinha. Mas faz muito sentido avaliar isso. Na época da especialização, o professor falava, pede uma ressonância para você ver, né, antes de você fazer a reabilitação, para você ver. Tá tudo bem, né? Às vezes você pega um paciente assintomático, você fala, não tem nada, né, não vê nenhum, você fala, não vou pedir. Mas faz muito sentido, bicho. Achei sensacional isso. Mas sem sintomas, se a gente pegar uma amostra de paciente sem sintomas, na ressonância vai dar alguma coisa. Matheus só pede para assim, paciente. Se você pedir exame aleatório de ressonância, praticamente todos vão ter alteração. Uhum. Mesmo que mínima, vai ter. Mesmo Então, sem... assim, quem procura, acha, né? Uhum. Então, assim, são alterações que são fisiológicas, do desgaste, às vezes a criança já tomou Uma pancada. uma pancadinha no queixo, às vezes mastigando pode dar alguma alteração mais aguda e deslocar um disco. Mas, de fato, os que são sintomáticos e os que têm limitação de função são poucos. Existe, quando você pede o exame da ressonância, existe um termo lá que as pessoas ficam morrendo de medo. Queria que você explicasse, que é o derrame. Derrame intraarticular. Eles falam por isso. Assim, nossa, eu vi que estou com derrame. Explica pra gente, Matheusão, o que é o derrame? O derrame articular é uma inflamação e na ressonância, uma das janelas que dá para ver, né, chama T2, esse líquido ele fica mais intenso, o sinal, fica mais branco. E aí chama de derrame articular linear, ou eles falam pequeno derrame articular em tal localização. Mas basicamente é um líquido inflamatório que está dentro da cavidade articular. Eu não sei se você concorda ou não, mas os pacientes que fazem apertamento geralmente tem, não tem?
derrame. Porque quando eu peço, sempre vem. E aí eu comecei, de tanto fazer a associação, eu falo, cara, eu acredito que isso daí, talvez não, com certeza você vai saber me dar mais propriedade disso e não um achado que eu vi em Sim. amostras aleatórias. Ele pode ter sim, tem uma teoria que fala do estresse oxidativo causado pela compressão na articulação quando o paciente faz o apertamento. Então, esse estresse oxidativo, ele é iniciado a partir de uma isquemia. Então, tudo que fica apertando, assim, ele diminui o fluxo sanguíneo, aquela isquemia ali transitória vai dar uma reação inflamatória depois. Então, é por isso que dá o derrame articular. Show. Meninos, é o seguinte, adorei conversar com vocês. Cara, muito foi uma bom. baita de uma aula. A gente se encontra mais, né, na parte, às vezes, social, praticamente, do que técnica. Tinha muito vontade de conversar com vocês, sabendo toda a competência que vocês têm, a história dentro da ortognática, da odontologia, tudo. A gente precisa estreitar esses laços, porque eu vejo quantos pacientes que às vezes passam, que até mesmo por falta de conhecimento meu, não às vezes indico, não encaminho. Né? Soube que teve uma paciente da clínica que foi através de vocês, não fui eu que indiquei, mas ela foi até vocês. E fiquei muito feliz que quando ela falou que era vocês, eu sabia que ela estava em boas mãos. Agradeço novamente, eu sei que o tempo de vocês é super corrido, vocês vieram até aqui. E para finalizar, eu queria que vocês falassem uma frase, que é uma frase que pode ser relacionado tanto a parte profissional quanto a parte pessoal, que se uma pessoa escutasse, cara, mudaria a vida dela. Ai, você me pegou desprevenido. Mas eu acho que nunca deixe de sorrir. Nunca deixe de sorrir. Eu não sei, tem algumas coisas que vêm na minha cabeça e uma frase que eu estou colocando quase todo dia no Instagram, né? Que sorrir, hoje é um novo dia. O que passou ontem, né? Problemas a gente sempre vai ter, mas sorriso, acho que muda. Eu receber um sorriso na rua já muda meu dia, assim, naquele minuto. Então, acho que se a gente conseguir mudar um minuto de qualquer pessoa, já está bem pago, juntar né? em vários minutos, a gente tem uma mudança grande no mundo, né? Então. E você, Matheusão? O sorrir, né? O sorriso, ele muda nosso estado mental, né? Então, o que a gente está expressando muda realmente como a gente age, como a gente pensa. Mas eu queria deixar assim para pacientes e isso é de momento. Quando me perguntam essas frases, assim, eu tenho que Cada decidir vez é na uma. hora. Mas assim, é muito também o momento que a gente está e a gente passou por uma semana onde eu operei 3 pacientes que desejavam muito fazer a cirurgia de mentoplastia, inclusive. Uma com 38 anos, uma com 46. E todas falaram que esperaram muito a cirurgia, que elas tinham a queixa, né? Que elas se envergonhavam, né? Para tirar foto, para conviver desde os 15 anos. Caraca, que foram como elas começaram a perceber o problema e demoraram tanto tempo. Não eram pessoas que tinham problemas de acesso a profissionais, não eram pessoas que tinham problemas, né, limitações financeiras, regionais, e só agora não estava. Então, assim, minha mensagem é, se você identifica um problema que te incomoda, resolva. Resolva, porque isso pode mudar a sua vida de uma forma que você nem imagina. Isso nos âmbitos de socialização, de trabalho, de confiança, estar bem com ela mesma. De autoestima. De autoestima, isso muda tudo. A gente posterga muito, né, as coisas, né? Eu mesma, falei, vou deixar meus médicos. Depois que eu fui e resolvi, falei, tirei um caminhão das minhas costas. É tão bom resolver, tão bom, né? Tão bom. Dá o checklist no final do dia bom. que tá tudo certo. Sim. Meus amigos, novamente muito obrigado. Muito obrigada. Vocês sempre são muito bem-vindos. Que puder contar comigo, pode contar. Vai ser sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, prazer foi nosso. A gente está tão perto, né? E que delícia de conversa. Só que na ocasião que a gente se conheceu, a gente vem falando da parte de desenvolvimento, né? Gestão, empreendedorismo. E quando a gente senta com o dentista, normalmente a gente conversa sobre isso que a gente fez hoje, mas com a gente foi diferente. Mas, de qualquer forma, é um prazer
te conhecer, estar próximo. A gente também quer fazer esse contato com você, que eu tenho certeza que a gente pode se agregar muito uns aos agregar outros. os nossos pacientes. Os nossos pacientes vão ganhar muito com isso. Com certeza. Meus amigos, e para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Se gostaram muito desse comentário, compartilhe com as pessoas que às vezes se olham e querem mudar e não sabem por onde mudar, que eu tenho certeza que elas vão voltar a sorrir. E aguardo vocês nos próximos episódios. Muito obrigado e um abraço.